Bom dia a todos, sou o Celso Rodrigues, coordenador do Instituto Pensar, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre trabalho e direitos nessa série que estamos fazendo a respeito do Dia do Trabalho. Aliás, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras no seu dia. O que comentamos nos vídeos anteriores foi justamente aspectos sobre como a sociedade brasileira se relaciona com o trabalho e com o mundo do trabalho, os diversos mitos, as diversas concepções que permeiam e que participam da vida social do trabalhador, da trabalhadora, e que são seguidamente reproduzidos nos meios de comunicação, nas formas de divulgação de ideias e por aí afora. É importante que se diga que sempre existe um elemento paradoxal nessa questão do trabalho. Por um lado, se diz que o trabalho é importante, que tem um grande valor, que trabalhadores são imprescindíveis, mas efetivamente, por outro lado, nós vamos ver justamente uma desvalorização do trabalho, notadamente nos dias de hoje, né? Quando se costuma dizer, e os mandatários políticos estão aí para provar, que na sociedade capitalista atual, com todas as suas crises, dificuldades, é muito mais importante e fundamental que exista trabalho e não direitos. Eu gostaria de dizer primeiro que essa exclusão, essa escolha não existe. Quando falamos em trabalho e falamos em trabalho digno, estamos falando em trabalho com direitos. Porque trabalho é vida. E vida é o que, afinal de contas, fazemos no planeta. Nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando. Quando não estamos trabalhando, estamos estudando, o que na verdade também é trabalhar. Quando não estamos trabalhando ou estudando, porventura estamos em casa, o trabalho doméstico também é trabalho. Então, o que nós fazemos a maior parte das nossas vidas? Nós trabalhamos. Então, quando se fala em trabalho, se fala em vida, se fala em tempo. Tempo dispensado, tempo disponibilizado para a realização de um trabalho. Então é importante que esse tempo e que essa vida seja valorizado. E os direitos trabalhistas existem nas sociedades e, em certa medida, em maior ou menor grau, eles se constituem justamente nesse elemento que dignifica a vida humana, que dignifica a atividade do trabalho. Já se disse em outras oportunidades que o trabalho dignifica o homem, uma frase muito famosa, muito propalada nos currículos escolares. Então é importante dizer também que o trabalho dignifica o homem e que por isso o trabalho deve ter sim direitos. Por que direitos? Citando uma autora alemã, Hannah Arendt, ela costumava dizer que a condição humana é justamente isso, é o direito a ter direitos. Desde a Grécia Antiga, nós aprendemos e sabemos muito bem que uma existência humana, na verdadeira acepção da palavra, inclui justamente a ideia de direitos. Por quê? Porque o trabalho com direitos faz com que nós sejamos compreendidos e tratados como seres humanos que somos. Não seremos fôlegos vivos, que era a expressão que se usava para se referir aos escravos vendidos, aos habitantes da África, vendidos como escravos nos portos brasileiros, também chamados de peças. São os direitos que fazem com que nós, trabalhadores, não sejamos tratados como coisas, como objetos. Agora, quando se exerce um trabalho que não tem direitos, além da evidente superexploração que esse trabalho permite a quem o explora, na medida em que paga exclusivamente pela tarefa feita, né? Nós temos outros desdobramentos que são sempre muito importantes de se pensar quando se pensa na dimensão dos direitos trabalhistas. Um aspecto fundamental é pensar que o trabalhador sem direitos vai ser tratado como coisa, vai ser tratado como um objeto. E na relação coisificada, na relação inspirada e baseada na coisificação, nós temos a violência. E essa violência é uma violência que se dissemina. O trabalhador tratado de forma violenta, sem direitos e superexplorado, ele vai com certeza contaminar a sociedade com essa violência. Então os direitos estão aí também para isso, para produzir uma pacificação na sociedade na medida em que produzem uma dignificação daquele que trabalha. Até porque os direitos existem também para que ele não trabalhe, para que ele possa gozar um lazer,
para que ele possa experienciar um momento de introspecção, de subjetividade, para que ele possa viver os momentos de não trabalho, que vão justamente, né, através do repouso e do descanso, permitir que ele possa voltar ao trabalho. Já se disse na filosofia que não existe trabalho sem descanso e nem descanso sem trabalho. Então, para além daquilo que muitos autores gostam de afirmar e que está na moda dizer, que o trabalho com direitos ele é um custo, o trabalhador é muito caro, porque os direitos trabalhistas são muito caros, eu vou na direção contrária. Vou dizer que, na verdade, a abolição dos direitos, a supressão de direitos trabalhistas, em nome do seu altíssimo custo, vão trazer, na verdade, um ônus, um prejuízo muito maior para a sociedade, na medida em que esse trabalhador superexplorado, ele não se integra como cidadão, não se socializa, vive uma situação de penúria e de miséria e ajuda, sem dúvida nenhuma, a produzir um cotidiano de violência, um cotidiano de dificuldades econômicas e sociais que compromete o próprio futuro da sociedade. Quando falamos em direitos, nós temos que pensar também que os direitos eles se fundamentam numa ideia de promessa. Os direitos são também uma promessa de que essa sociedade que está aqui hoje vai continuar se reproduzindo de forma civilizatória. Como eu disse um pouco antes, pensar uma dimensão social numa sociedade em que as pessoas não têm direitos significa pensar uma sociedade de coisas, uma sociedade de objetos, uma sociedade em que a violência epidêmica, a violência disseminada no cotidiano, vai se tornando cada vez mais uma rotina, muito além do que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Então, pensar a dimensão dos direitos do trabalhador é pensar não apenas no aspecto econômico, como se insiste em querer nos colocar. O direito não é um custo, o direito é um investimento que a própria sociedade faz em si mesma. E aí um outro ponto importante, o trabalho sem direitos, o trabalho precário, o trabalho informal, o trabalho superexplorado, o trabalho que não se traduz num retorno de valorização à subjetividade do trabalhador, esse trabalho, no seu conjunto de elementos, digamos assim, essencialmente negativos, ele não tem uma dimensão pública. É um trabalho que se resume à própria ética da sobrevivência. É o trabalho que vai ao encontro daquela ideia de um pensador chamado Thomas Hobbes, que dizia Homo homini lupus, ou seja, é um trabalho que vai se encontrar com a ideia predatória de que nós somos todos aqui concorrentes uns dos outros e que a sociedade é feita de indivíduos nus a disputar bens escassos e consequentemente viver uma experiência permanente de concorrência e de competição. Então, nesse dia do trabalho, é importante que nós tenhamos em mente que não existe essa escolha entre trabalho e direitos. O trabalho digno é o trabalho que contém direitos. Direitos que permitem a vida ser vivida de forma valorizada e que permite à própria sociedade existir como tal. Uma sociedade só existe com padrões de civilidade mínimos, para falar assim de uma forma bem genérica, se existe ao mesmo tempo, se seus membros também são possuidores de direito. São os direitos que trazem a civilização. E são esses direitos que ajudam uma sociedade a se reproduzir de forma mais próspera. Seja no sentido da subjetividade, no sentido da promoção de ideias e reflexões críticas das mais diferentes ideologias, seja na perspectiva, inclusive, material. Então, nesse dia de trabalho, é importante nós termos essa reflexão e levarmos adiante essa ideia. Aliás, essa data só existe porque os trabalhadores coletivamente se reuniram, protestaram e foram lutar justamente por direitos. Porque antes que qualquer teórico pensador tivesse, digamos assim, dito a eles, os trabalhadores já sabiam que o trabalho só existe enquanto trabalho digno. Agradeço a todos pela atenção, lembrando que o Instituto Pensar está lá no YouTube. Em breve nós teremos um setor, digamos assim, especificamente destinado a aprofundar esses temas
que, de um modo geral, de uma forma mais ou menos introdutória, eu quis trazer a vocês nesse dia tão importante na nossa vida social, num momento tão complexo que nós vivemos, onde mais do que nunca o trabalho é socialmente relevante, é extremamente imprescindível. Então, eu sou o Celso Rodrigues, sou sociólogo, historiador, bacharel em Direito, coordeno o Instituto Pensar e espero vocês em novas oportunidades. Lembrando apenas uma correção, no vídeo anterior eu fiz referência à PEC das domésticas e disse a data errada. Na verdade, a lei da emenda constitucional que concedeu direitos às empregadas domésticas é, na verdade, da data de 2015. Como estamos aqui muito preocupados com conhecimento fundamentado, baseado em evidências, pesquisas e teorias confirmadas dentro do saber histórico, acadêmico, é sempre importante lembrar, né, e fazer esse tipo de correção. Um abraço a todos.